Olá, meus amigos do YouTube, eu sou João Toqueto de Oliveira, investigador-chefe do Visão Paranormal. E eu, Rosa Maria Jacques, a investigadora paranormal. Então, hoje nós vamos fazer uma experiência diferente. A gente recebe muitos relatos do Brasil, de todos os estados e também do exterior. Hoje, nessa semana a gente recebeu um relato, um pedido de socorro de uma menina, Tânia Patrícia. Ela é portuguesa e ela mora na Suíça, na cidade de Fribourg. As pronúncias vocês vão dar um desconto, né? Na cidade de Fribourg, que fica a uns 31 quilômetros de Berna, capital. Então a gente vai, eu já preparei as câmeras aqui, agora a gente vai falar com ela através do Skype, né? E ela já mandou umas fotos pra gente, umas informações e os relatos impressionantes, né, lá do lugar, do estúdio onde ela mora, né? Um apartamentinho que seria aqui o nosso JK, mais ou menos. E então a gente vai mostrar isso tudo pra vocês, né, Rosa? Mas nós vamos deixar claro, porque senão depois todo mundo quer fazer esse processo, porque não estão aqui ao nosso redor. Esse, primeiro, porque é um caso muito sério, único. E segundo, porque as energias conseguiram ter a mesma vibração para podermos atuar. Porque vai acontecer, Maceió, outros estados vão querer. Não é o querer racional, é quando lá em cima o cosmo, o Deus, ou a morte, ou o universo, ou os anjos, não importa o nome, permite e cria-se uma sintonia para a gente fazer. Não é um processo eu quero fazer ou alguém quer fazer, é um processo de respaldo. Tanto é que quando ela começou a falar com o João, se pegou já alguns diagnósticos e eu disse para o João, investiga, pede para ela saber sobre a cidade, porque não é dela, o processo não é ela que está gerando. Esse processo está no ambiente. Então, a gente foi por isso que nós temos certeza que a sincronia estava sendo acompanhada ou sustentada cosmicamente. Por isso que nós estamos fazendo esse processo. Gostaria muito de fazer esse processo pessoalmente, até porque é um processo bem dinâmico, né, João? Então, agora são 5h30 aqui, 5h30 da tarde, aqui em São Paulo, Amparo, São Paulo, e lá na Suíça são mais ou menos 10h30 da noite, né? Então a gente vai fazer o contato agora com ela e vocês vão acompanhar, né? Dentro da minha produção eu botei várias câmeras e a gente vai mexendo, vou mostrando para vocês os detalhes, vou inserindo as fotos e a Rosa vai conversando com ela no Skype. Ok? Vamos lá? Nos acompanhe. Ok, vamos lá então. Ok, Rosinha? Uhum. Vamos começar aqui. Olá! Olá, esqueci-me novamente da câmera. Já coloquei. Oi, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, Tânia. Tudo bem consigo? Foi um prazer conhecer. Tânia, nós vamos conversar, mas logo que o João começou a falar sobre a história, eu dei para pegar certas coisas que você, aos poucos, mandando fotografia e buscando informação, bate com o que eu acho. Não é você que está criando esse processo, não é a sua paranormalidade. Claro que ele está sendo forte porque você sozinha, a sua energia em movimento, tudo pode também ter fortalecido essa história, mas ela não parte de você, ela parte
ou do local, não é assim da casa em si, é tipo de mule a casa que vai ficar boa, não, é alguma coisa ligada ao local. Eu gostaria, Tânia, que você contasse a sua história, mais ou menos, da forma que você quiser. Só um detalhe, Tânia, você é portuguesa, mora na Suíça. Sim. Eu vou fazer a pergunta porque o pessoal gosta muito de saber. Você está a trabalho ou fazendo algum curso? Estou trabalhando. Conte a sua história, amiga, por favor. É assim, eu vim mudar para este estudo em julho, porque eu entretanto estava em casa da minha irmã, que eu ainda estava à procura de algo, um estúdio, uma casa, que eu não sabia aonde, o que e o que queria ir. Só que chegou uma parte que eu estava a precisar de um espacinho. Então eu procurei um estúdio, procurei muitos estúdios e não consegui encontrar nenhum. Até que o último foi este. Eu gostei muito da rua, tem um rio aqui perto, mesmo ao lado, onde tem vários patinhos, essa bicharada toda que nós gostamos, não é? E eu acabei por dizer assim para mim própria, bem, se o estúdio não for grande coisa, eu vou acabar por ficar mais por causa do ambiente lá de fora. Então eu acabei por ficar com o estúdio. Só que ao entrar no estúdio é pequenino, é como se fosse um quarto ao fim e ao cabo. Assim, no princípio, não aconteceu nada especial. Eu estava de baixa porque tinha um acidente de trabalho, então fiquei 3 meses em casa e foi nessa altura que eu fiz a mudança de casa. Tudo corria bem. Até que em setembro fui passar férias a Portugal, uma semana, e fui adotar 2 gatinhas que tenho aqui agora. Trouxe as 2 gatinhas de Portugal e trouxe-as para cá. Mais ou menos em outubro. Mas já em setembro, mais ou menos, as coisas já não iam lá muito bem. Eu sentia-me triste, só chorava, não fazia outra coisa. Não sei porquê, estava sempre em baixo, mas não conseguia perceber, mas era sempre aqui em casa. Quando eu saía lá para fora eu ficava melhor, mas em casa não. Mas entretanto já tinha minhas gatas cá. Minhas gatas começaram a arranhar as paredes. Como é um estúdio muito antigo, normal, a tinta é feita, às paredes, é tipo gesso, então é normal que elas vão passarem com as unhas e arranca tudo, mas eu pensei que fosse uma brincadeira delas. Até que uma noite comecei a ficar assustada, o micro-ondas começou a ligar sozinho, apitava, entre as 2, 3 da manhã. Já não é a primeira vez que o meu televisor ligava sozinho e o comando estava ao meu lado e minhas gatas nem sequer estavam perto de mim para ligarem com as patas. Pensei eu que podia ter sido as gatas, não é? Mas não, simplesmente a televisão ligava sozinha. E desligava. Eu chegava a um ponto que eu dizia, bem, eu devo estar com uma depressão, só pode, eu devo estar com um princípio de uma depressão para isto não estar a acontecer. Entretanto, as coisas foram-se passando e as paredes ficaram cada vez mais arranhadas. Eram elas que queriam apanhar algo, só que eu nunca me percebi do que seria. Até que um dia eu reparo que a Lili começou a ficar muito agressiva. A Lili não é agressiva, ela é boa, é a gatinha mais pequenina, que elas são 2 irmãs, mas são muito diferentes. Ela é boazinha, a outra é boazinha e mazinha. A outra mais agressiva. Mais doce, é mais meiguinha. Sim. Mas o problema é que a Lili começou a ficar muito agressiva, de um momento para o outro, e ela não era assim. A Lili é qual? A branca? Preta e branca, sim. Ó, a Lili é essa aqui, ó. Muito bonita a gata. Ela mandou a foto antes. Sim, E a outra é essa aqui, ó. A outra é malhada, né? É isso mesmo, as duas. Essas 2 aqui. Sim. Continua, por favor. Então, entretanto, a Lili começou a ser agressiva comigo. A partir dessa altura, hoje eu não sei ter dormido uma noite descansada. Ela berra, não é miar, isto já é berrar. E como estou num prédio, eu tenho um bocado de receio que os vizinhos ouçam e façam queixa à polícia. Eu penso isso, infelizmente as coisas têm horários, as coisas são diferentes. Qualquer coisinha chama a polícia. O que é que ela faz? Desde essa altura depois, ela vai para a porta da entrada, berra, olhando para o ar e eu não vejo lá nada.
Mas na altura já isso era assim. Até que uma noite eu começo a ouvir as luzes aos pulos. Foi um bocado patético. Eu tive que ligar a luz do meu Anatel, do meu telemóvel, e coloquei na direção onde elas estavam. Estavam as luzes aos pulos. Quando eu olho, estavam a arranhar as paredes. Eu fiquei chocada. Eu tinha as paredes todas arranhadas. Mas nunca passou pela cabeça aquilo que me ia acontecer a mim. Entretanto, eu comecei a sentir-me cada vez mais cansada no trabalho. Eu voltei depois a trabalhar, depois da operação não, fui operada agora em fevereiro. Na altura tive 3 meses de baixa porque dei cabo no meu ombro esquerdo. Voltei a trabalhar novamente a 50%, e a operação só agora é que foi concedida em fevereiro, isso foi em outubro. Voltei a trabalhar a 50% e eu não conseguia perceber porque é que eu não tinha força no meu corpo. Eu andava sempre pálida no trabalho, não tinha vontade nenhuma de comer, só estava bem era a dormir. Aqui eu só estava bem a dormir. No trabalho não tinha força nem de ver uma perna, não consegui. Eu achava estranho às vezes os meus colegas dizerem isso deve ser a bruxaria, deve ser a inveja, coisas assim, não é? Sim, como as pessoas costumam dizer, os antigos. Até que uma noite foi um bocado estranho, eu senti tipo um gelo enorme e aqui está sempre quente. No inverno nós temos sempre aquecimento. Foi um gelo tão grande que eu não sei de onde é que vinha o gelo. Talvez fosse também por culpa minha que eu cheguei a negar Deus, porque muitas coisas me aconteceram e eu às vezes dizia Deus não existe. Só que a partir dessa altura comecei a ficar muito gelada, eu ia trabalhar, não trabalhava, só estava bem sentada, não reagia a nada, não conseguia meter um alimento na boca, eu estava a perder peso cada vez mais e eu pensei que era uma depressão, até que cheguei a um ponto que eu vi que não era uma depressão. Nessas fotos que tem aí, mais ou menos aproximadamente uns 3, 4 dias antes, eram 2 e pouco da manhã e fui sacudida da minha cama. Eu posso dizer que eu não acreditava em nada disso, mas eu neste momento acredito porque fiquei com o meu pulso direito esquerdo fico com marcas, como se alguém me tivesse agarrado, e este pulso aqui ficou aberto. Eu fiquei com um papo enorme no lado esquerdo das costas. O que é papo? Um papo enorme. Lombo. O que é papo? É uma marca? Não, é como se tivesse batido tá. e inchou. As costas. Ok. É um papo, nós costumamos chamar, os portugueses, nós chamamos isso de papo. Ok. O que é que acontece? Eram cerca de 2, 3 da manhã. Eu sei que eu estava a dormir. E não foi sonho porque eu fiquei toda marcada. E eu, a partir daí já não consegui dormir mais. Eu senti algo a puxar-me, que eu estou a dormir no sofá, a cama, a puxar-me na minha cama, levantou-me com uma força, foi agressividade com tudo, e deitou-me e sacudiu-me para cima da cama. Mas com força, não era uma pessoa, não era. A força que eu senti não foi uma pessoa, era impossível. Eu não consegui mexer, eu não consegui respirar, fiquei gelada. No dia a seguir eu levanto-me, parece que tinha levado uma carga de porrada no meu corpo que eu não conseguia mexer. Com tantas dores que eu tinha no corpo. Repete essa parte. Espelho, porque eu assustei. Repete essa parte que o áudio deu uma trepidada aqui. Que essa última parte, isso. Sim, quando me levantei de manhã, o meu corpo estava todo dorido. É como se alguém me tivesse batido, como se tivesse levado uma cara de porrada durante toda a noite. Quando me levantei de manhã, eu reparei que eu tinha o meu pulso com marcas e o meu pulso direito doía imenso, eu não sabia porque eu tinha que ir trabalhar. Eu fui assustada a trabalhar, porque eu não sei o que é que se passou. Eu reparei que as minhas gatas estavam assustadas. Eu reparei por causa do pelo. O pelo da neca ali estava todo levantado. Eu arrepiava-me conforme estou-me a arrepiar neste momento. Eu fui trabalhar, vim, mas já cheia de medo, porque eu sei o que é que aconteceu.
Não foi uma pessoa, porque ninguém entra aqui dentro, não ser eu. Eu sei perfeitamente alguma coisa me atacou. Porque eu aqui dentro do estúdio eu consigo sentir. É como se, não sei, é que fosse tipo. Como é que nós podemos dizer que uma pessoa é muito triste numa vida inteira? Talvez sofrimento. Tipo isso, eu sinto aqui dentro que houve algum certo sofrimento aqui dentro, é isso que eu sinto. O que é que acontece? Mais ou menos estes 3, 4 dias depois, durante essas noites, eu reparei que as minhas gatas deitavam-se ao pé de mim, coisa que elas nunca fizeram. Porque elas só estão comigo desde setembro. Não há muito tempo que elas estão comigo. Desde setembro eram pequeninas quando vieram para cá, agora já estão granditas. Elas vieram para cá com 5 meses, mais ou menos. Vieram só em setembro. E elas ainda não estavam aptas para estarem ao pé de mim. Isso da fotografia, se não me engano, foi em novembro. E a saúde dela também foi em novembro. Mas já tudo vem desde outubro. Uma coisa que elas nunca fizeram foi deitarem-se comigo. E agora estão fazendo? Continuam. Porque houve uma parte, durante uma 2 semanas que parou, porque eu tive que chamar ajuda. Veio cá um senhor padre benzer uma casa. E durante 2, 3 semanas tudo se acalmou. Você chamou um padre? Coisa que... Tânia, você chamou um padre, ele foi aí Sim. e fez umas orações, e isso acalmou 3 semanas a todos os fenômenos. Mais ou menos 3 semanas, sim, mais ou menos 3 semanas que acalmou. Ok. O água benta, ele arranjou uma garrafa de água benta, ao caso de voltar a acontecer novamente, ele disse-me para fazer em forma de cruz, deitar a água benta contra a parede. Ok. O que é que acontece? As minhas gatas nunca fizeram uma coisa daquelas, uma deita-se ao meu lado toda a noite e a outra deita-se aos meus pés, sempre na mesma posição. Enroladas, mas assustadas, os olhos muito negros. Há uma parte que eu comecei a arrepiar muito. Porque eu senti algo, só se tivesse alguém cá dentro. Eu senti alguma coisa tipo isso. E eu olhava para a minha gata, para a Necas, porque eu acho que ela vê mais do que a Lili. E a Necas, ela olhava para o ar, para o teto, muito assustada, com a boca aberta. E as fotos que você nos mandou? Quais fotos? Já mandei tantas? Então, essas primeiro essas que tem a imagem no teto, aqui, Rosa, ó. Aqui, ó. Aqui, Sim, eu tô vendo. Essas né? Quando que tu fotografou? Foram tiradas agora. 2 dias, se não me engano. Ó. Tô vendo. Tá vendo, Rosa? Tô vendo. Então, Eu tenho aqui a data, porque foi feita num telemóvel que eu passei para o outro. Por isso é que não tem lá a data, mas eu tirei com flash. ó, tá aqui, ó. Essa é a mancha. E essa vermelha? Isso. E essa vermelha, Rosa, assim, ó, essa é a manta, a coberta que ela tem, tá? Que é Sim. vermelha. Agora, tá vendo aqui a mão, ó? Isso aqui, essas imagens, isso não tem na manta, entendeu? Ó. É uma mão. É uma mão. Não. Ou é garras? São 3 fotos. Isso. Eu acho que mandei 3 fotos, não mandei Isso mesmo. 3 fotos, é. 3 fotos. Uma parece uma mão. A segunda, na sensação que continua a ser uma mão esquelética. É, isso mesmo. Uma mão que é? Esquelética. Sim. A gente deu para perceber bem direitinho. Uma mão esquelética. Mas agora olho para a terceira foto e amplia. Amplia a terceira foto. A terceira? Vai conseguir ver o corpo. Sim, a terceira foto que dá para ver como se fosse uma mão gigante. Aí dá para ver o corpo inteiro. É verdade, ó, Rosa, tá vendo? Ó, aqui as mãos, ó. As mãos cruzadas assim, né? Não são mãos.
Sim. As garras, As mãos estão cruzadas, tem tipo uma corneta a cruzar ao pé das mãos. Isso. E por trás não são mãos, são asas. Esse aí tá. Tá vendo, Rosa? Tô vendo? Desde o primeiro dia deu uma bem. Se eu conseguir ampliar bem, vai ver que tem uma cabeça. Sim, olha lá o rosto. E tem um preto. Sim. E tem um corpo do lado direito. Isso mesmo. Aham. Perfeitamente. E nunca ninguém conseguiu ver isso a não ser eu. Nunca ninguém, nem a própria padre se acreditou. Disse que eu estava, provavelmente eu estava com depressão. E eu disse, não, eu não acredito, porque eu sei o que está à minha frente, é a minha manta da cama e eu estou a ver uma imagem. É uma imagem diabólica para mim. E depois que o padre, já começou tudo de novo? Começou tudo de novo, mas ainda não fui atacada. Mas as paredes já começou com os rabiscos nas paredes. Ainda só Tu ouve alguma voz? Tu sente algum objeto se movimentar, alguma coisa? Não, sinto um gelo. É um gelo. A casa é quente. Mas ao meio da noite, não é todas as noites, mas por vezes há noites que eu sinto o meu corpo a arrefecer. Fica gelado e eu fico com o corpo todo dormente. E a história, como isso não é parte direta, você está vivendo esse processo do local, qual a história aí do local? Porque a minha sensação que não é você que trouxe essa história para aí. Então, você, com a sua sensibilidade, pode ter aberto o canal. Mas qual a história do local ou da cidade meio agressiva? Esse é o prédio, Rosa, ó. Ela mora aqui em cima, tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu filmar aqui, ó. Esse é o prédio, depois eu vou colocar para vocês. Ó, e ela mora aqui em cima, ela acendeu. E nessa foto, Rosa, surgiram imagens que quer ver, eu vou te mostrar. Mas o padre, claro, ele percebeu essa energia, mas sabe o que acontece? Eu acho que não é uma energia, não é espírito, é uma opção de energia, de espíritos. Eu acho que eles estão pedindo, me socorre, me ajuda. Por isso que ela sente essa depressão. Olha aqui, Rosa, ó. Bem direitinho. Essa foto aqui, eu estou mostrando aquela foto, Tânia, que você saiu agora há 2 horas atrás, né, que a gente estava pegando em informações e eu queria mostrar. Ela desceu lá, Rosa, e bateu essa foto. E olha aqui, ó. Deixa eu filmar aqui, eu mostro para a Rosa só um pouquinho. Mostrar aqui. De que ano é esse prédio, amada? É assim, eu não tenho nem certeza. Talvez 1875, talvez. 800? 1800, porque eu fui à biblioteca hoje para saber, porque no sítio onde estou é Vila Velha de Friburgo. É a primeira cidade que nasceu de Friburgo. Eu estou na parte velha. E pelo menos estas casas já devem ter cerca de 200 anos. Então tá. Foi explicado isto na biblioteca hoje. E eu sei que houve rumores e há pouco tempo fui apanhar o comboio e cheguei ao trabalho atrasada. Cheguei atrasada ao trabalho porque houve um rapaz, talvez com os seus 20 e poucos anos, ele se atirou para baixo do comboio. Há pouco tempo, há coisa de 4 meses. Uma menina com 16 anos atirou-se da ponta abaixo. A ponte está aqui mesmo ao pé, quase. É uma ponte que fica talvez já deve 7, 10 km daqui. Não fica muito longe. É uma ponte muito alta, chamam-lhe a ponte da morte, porque qualquer pessoa atira-se lá para baixo. Ponte da morte. Agora já temos uma outra ponte nova, já está afetada para que não haja esses acontecimentos. E a ponte da morte acabaram por rodá-la para que ninguém se voltasse a atirar, porque muitas mortes têm sido nessa ponte. E já ouvi relatos também que na cidade de Friburgo tem havido muitos assassinatos, especialmente. Antes do Natal,
uma senhora portuguesa foi morta pelo seu ex-marido. Ele não aceitou o divórcio e acabou por matá-la dentro do seu próprio trabalho. Ela era costureira portuguesa. Ouço relatos que aqui em Friburgo há muitas mortes, muitas. Isso é no presente, né? Isso está ligado ao presente. Como essa casa tem 1800 e pouco, qual é a história, assim, o que houve, assim, antigamente o pessoal era de fazer, alguém dominava e destruía o outro. Teve alguma chacina aí, alguma coisa? Eu já tive essa feira, só que ainda não tive tempo para ver tudo. Recebi um site da biblioteca, mas a pouca coisa que eu consegui ver foi mais assassinatos aqui nesta cidade. Agora aqui, na Cidade Velha, eu não tive tempo de ver o resto. Hoje foi a correr e não consegui ver Era uma coisa que eu realmente também queria. Porque o prédio em si, quando os prédios ficam, que começa a ver a evolução da cidade, essas energias vão sendo empurradas para lugares onde eles se identificam. Então, um lugar, todo o passado, tudo, ele está indo para o prédio de vocês. As outras pessoas devem começar, ou já não quer falar algumas experiências. Eu falei com uma vizinha, eu achei eu era a única pessoa que quis ficar no estúdio, mas ninguém quis. Ninguém quis ficar no estúdio. E agora, eu queria mudar-me porque não me está a agradar o que está a passar aqui dentro. Eu falei com a vizinha por falar, porque eu já estava a começar como é que pode explicar? Eu estava a começar a ficar desconfiada. Eu estava desconfiada que havia qualquer coisa aqui dentro. Apesar de não acreditar muito, mas já há uma sensação que senti algo. Então eu acabei de fazer perguntas a uma vizinha. Como é que as pessoas aqui no prédio? E ela disse que as pessoas são amáveis, estão-se bem umas com as outras, só que há um senão. E eu perguntei, mas qual é o senão então? O seu estúdio é muito raro que alguém lá fique mais de um ano. Gatinha querida. A minha vizinha disse. Mas ela não sabe o as pessoas já não consegue ficar mais de um ano. O contrato de arrendamento é um ano. Nós somos obrigados a ficar aqui até um ano. O pessoal, ao fim de fazer o ano, faz tudo. Mas então, ela contou algum caso ocorrido nesse estúdio? O estúdio é só o canal? Não, ela não contou nada. Simplesmente ela diz que as pessoas simplesmente dizem que o estúdio é muito pequeno. Dão desculpa, o estúdio é pequeno. Eu cheguei a perguntar à imobiliária, sabem que é pequeno? Não certeza, mas que provavelmente sim. Eu já tinha ouvido falar de qualquer coisa, mas não estava voltada por muita coisa. Eu acho que não esconde alguma coisa. Essa cidade ela começou a se formar cidade. Qual é o histórico da formação dessa cidade? Porque não é o contexto, é o contexto desse ano aqui, ó, João. Teve alguma guerra, algum atrito, algum conflito, alguma batalha aí? Pois, já também gostava de saber. Estou aqui só há um ano ainda, estou aqui há muito pouco tempo. Não tenho muito conhecimento, não tenho. Então, o que nós vamos... A única coisa que as pessoas falam é que esta cidade é muito problemática, muito conflituosa e já varreu muito sangue. É a única coisa que eu ouço. Sangue. Correu muito sangue. Correu muito sangue. Olha. Então, é a única coisa que eu ouço. Isso se nós... As pessoas não falam. Não falou também, correu muito sangue. Então é o que eu estou dizendo, houve algum tipo de atrito, de batalha, de conflito, porque muito sangue não é pouca coisa, né? Isso é verdade. Essa história vem do passado deles. O passado deles agora, só que o passado deles precisam entender que você não tem nada a ver com isso. Eu vou falar, mas talvez não é para você, é porque está ao teu redor, tá?
esses conflitos, esse sangue, esses preconceitos, esses suicídios, é da cidade, não tem nada a ver com a pessoa. Então vocês têm dois processos. Ou vocês recuam, ou a gente, caso vocês não recuem, eu vou passar outras informações para ela agir aí. Mas vamos começar por recuar, porque não é contra ti, eles só estão demonstrando raiva, esse grupo de espíritos que se transformou em espíritos por vários motivos, eles estão demonstrando para ti o que sente: raiva, angústia, entendeu? Tudo aquilo que aconteceu, e agressividade, porque eles te atacaram. Então esses espíritos estão se mostrando com raiva, com angústia, com agressividade, negativamente, mas eles estão querendo se comunicar agora. Sim, eles estão querendo, mas mete medo. Não. É assim, quando eles me atacaram, quer que seja, algo me atacou. Mas se você quer anotar ou se você vai gravar, vai ser bom. Você começa à noite. Qual é a tua crença? É católica? Sim. Então, à noite, toda noite, reza para o teu anjo da guarda. Porque o anjo da guarda é o nosso guardião, ele está sempre aqui. Mas se você não pedir, olha, está acontecendo isso, me protege, ele vai te proteger dentro do limite. Agora, se você dizer, olha, me protege contra espíritos, contra energias que estão revoltadas, defenda o meu lado, você vai dar permissão para que essa energia se movimente mais. Porque isso não tem a ver contigo, tem a ver não é nem com esse espaço aí. Só que esse espaço se tornou um canal. Aí vem a história, nesse lugar onde você mora, talvez lá pelos anos de 1800 e uns quebrados, alguém que morava aí morreu e ficou nessa vibração que agora está tentando se comunicar. Eu me expressei, tu entendeu? Ficou nessa vibração. Porque espíritos, quando morrem, eles levam o que tem. E é intemporal, não tem tempo. Eles podem ficar vibrando até ele perceber que pode se comunicar. Aham. Então, quer dizer, de repente, você estando sozinha, de uma forma deu uma negada em Deus, que eu chamo de cosmo, meia revoltadinha, meia insatisfeita, eles aos pouca coisa se identificaram com você. Então agora você vai inverter o processo. O seu anjo da guarda significa que você está vivo. Então você só pode deixar de não acreditar nele depois de morto, mas depois de morto vai entender muito melhor, entendeu? Então, você viva, você tem uma força. Então você vai começar meu anjo da guarda me proteja, que esses espíritos sigam o caminho deles. Não julguem, quer dizer, que eles estão na vibração de raiva, de rancor, matança, sangue. Então eles estão tentando se comunicar e se identificar. Vamos cortar isso agora. Mas toda noite reza e peça para ele te proteger quanto à energia, porque isso aí nós podemos chamar meia do mal. Do mal, não porque eles são do mal, porque eles vibraram revolta, matança, tudo foi coisa ruim. E essa aí foi 1800, deve ser 850, 860. Então, isso vai ser muito difícil, eu também vou fazer pesquisa aqui. Mas o teu princípio, Tânia Patrícia, você vai resgatar a sua fé. Porque muitas vezes os teus problemas, a gente culpa. Não, a fé, o nosso anjo da guarda, ela serve para nos fortalecer para atravessar as dificuldades.
Os problemas é você, o terceiro, que criaram, não são eles. Então você não pode negar uma coisa que não foi eles que criaram. Sim, essa. Então o que você vai fazer? Eu acredito e quero proteção. E os problemas naturais, todos nós temos altos e baixos. A única coisa que a gente não pode negar é a nossa força de vida, senão de repente a tua vida se bagunça. Sabe? Ela se bagunçou por todo um processo não positivo. Mas resgata, começa hoje de noite a resgatar a tua força. Então, tem pessoas que chamam de guia, de mentor, cada um chama. Você, como católica, chama de anjo da guarda. Então, não cobra, peça a ele para te proteger contra esse histórico negativo. Vamos começar assim, tá? Porque, deixa eu só dizer, aí, João, não dá nem para dizer que tem que fazer o exorcismo, porque não é com ela. Sim. Sim, ela não está possuída. Não está possuída, só que está vendo uma identificação. Menina, só está vendo uma identificação. Tu entendeu quando eu falei os teus probleminhas, os teus negativismos, entendeu? Olha, como eu sempre digo, há certos momentos na vida, se você é católica, dá-lhe fortalece. Porque tudo tem um lado bom, tudo tem um lado bom, mas a energia da igreja, da fé das pessoas, entendeu? Isso tudo vai te ajudar. Então, faça isso. A partir de hoje, né? Antes de dormir. E bem... Eu tenho fortalecido um pouco desde que eu comecei a ouvir certas músicas ali no bar. Eu não entendi. Repete, não. Repete que cortou. O áudio não ficou bom. Eu tenho fortalecido mais a minha fé para poder comer e eu ouvi mais as vossas músicas. As vossas músicas da Linda Barros, da Dona Carla, que são músicas que realmente nos fazem chegar a Deus. Isso é muito bom. Não, está a entender, não puxa tanto. Só que eu tenho que mudar um pouco, porque eu quero chegar um pouco mais além daquilo que nós estamos aqui a fazer ao que ao cabo, não é? Bom, e é melhor quando faço isso. Só que há dias que eu fico tão em baixo, só que nas altas que fico em baixo fico gelado. Porque vamos dizer, por todo o teu histórico emocional, de frustração, né, querida? Você tem algumas coisas que te frustram facilmente. Sabe? Qualquer coisa vira pro lado bom, entendeu? É uma fase, eu tenho um anjo da guarda, esse anjo da guarda vai me ajudar, eu confio. Já que você é católica, tenta dormir com o terço. O terço. Eu tenho uma história do terço, eu tenho 3 terços. O único que ainda está inteiro é este. Isso é sinal que está em choque. Quando... que há avisos que vocês não entendem, sabe? Avisos que não é entendido. Porque o terço, quando ele arrebenta, porque ele está gerando proteção, porque é um símbolo, a proteção, o símbolo que é o terço, a energia tenta tirar de ti. Não importa quantos terços você tenha que comprar, entendeu? É assim, eu comprei 3. 2 ficaram nos santos, eu comprei santos e coloquei um no pescoço. Na mesma noite, e isto é verídico, não estou a mentir, juro-lhe, na mesma noite, não sei porquê, eu meto a mão aqui e eu vou assim, eu só tenho o tal do terço, onde é que está o resto? Eu levanto-me à pressa, mas cheia de medo, eu estou mesmo a falar a verdade, eu estava cheia de medo, eu ligo a luz do telemóvel, eu tinha medo de sair da cama, da maneira como eu estava. O meu terço era o outro, que não era este. Esta peça aqui, que eles têm esta pecinha que faz os terços. Eu conheço terço. Estava aberto. Aqui, eu estou tudo aberto. São as energias que não querem, porque... Eu tive que meter para fechar, eu tremia. A minha madrinha ofereceu-me esta pulseira. No mesmo dia que ela ofereceu esta pulseira, ela disse que ela estava bem decidida pelo... Isto? Só que no mesmo dia, fiquei com o pulso todo queimado.
quê? Porque isso é o teu símbolo, a tua força de fé. E essas energias, esses espíritos não morreram muito bem, morreram com tudo, foi coisa ruim. Tanto é que é a morte, a outras situações. Mas vamos começar, e qualquer coisa você fala com o João, que a gente, a partir de hoje, telepaticamente eu te acompanho, tá? Você não vai dar sozinha, eu vou ando perto, porque a gente telepaticamente, a gente liga e qualquer situação a gente vai vibrar contigo. Então, mas fica na tua... E mesmo distante, Rosa, explica para ela essa distância. Tem uma coisa que eu vou explicar. A distância, e esse processo que eu estou fazendo contigo, só quando a gente ganha permissão. Eu não posso, uma pessoa contar em outro lugar que aconteceu um problema e eu querer ajudar. Isso só quando as nossas energias, elas lá de cima, conseguem se manter. Porque a gente pode pegar uma vibração um pouco e não ter sequência. Também não vai servir. Você, por muito tempo, não vai ficar sozinha aí de noite. E quando começar a sentir qualquer coisa, você pode mentalizar, né? Tu disse que ia me ajudar, Rosa. A tua fé disse que ia me ajudar. Então vamos manter esse elo, vamos tentar não tirá-los com agressividade, esses espíritos, porque eu entendi, João, que eles não são do mal, eles só levaram aquela situação. Então, você com a sua fé, nós vibrando junto, nós vamos passar para eles o que eles não conseguiram na hora da morte. A fé, a certeza que tudo vai dar certo. Nós não vamos agredi-los, nós vamos vibrar para eles entender que eles podem vibrar de outra forma. É só eles entenderem. Tranquilo? E tu entendeu, minha amada? Sim, quer dizer, nós... Porque, querida, deixa eu só... Escuta, Rosa, deixa ela falar. Fale. Quer dizer que nós vamos tentar ajudá-los para eles seguirem a luz, é isso? Eu não entendi o que... Repete, não deu para entender. Deu uma cortada aí. Digamos que nós vamos, os três, ajudá-los a encontrar a luz. Claro, perfeitamente. Fosse objetiva. Vamos ajudá-los a entender e se largar esse processo negativo e se caminhar a Deus, a luz que cada pessoa. Mas é isso aí que eu, tu e a nossa fé, que é o crucifixo, vai fazer. Então vamos fazer isso aí. Porque as pessoas às vezes me procuram muito para saber qual é a missão. A tua nesse momento, além de organizar a sua vida, que você faz tempo que desorganizou, né, minha amada? Faz tempo. Posso estar. Faz tempo. Você vai fazer simultaneamente a sua organização e vai ajudar eles a se organizar. Esse é um momento de organização sua, e eu diria assim, muito ligada a pequenos processos, mas precisa uma continuidade. Quem é, assim, perto de ti que você não está se dando bem, há um peso energético? Quem é essa pessoa? No trabalho? Não. Alguém. Você ficou muito chateada com uma pessoa uns tempos atrás, lembra? Sei. Sabe? Até porque tinha razão. A pessoa era arrogante, tinha uma forma meio inconveniente. Então, isso, eu só estou tentando trabalhar energeticamente o teu todo. Vamos trabalhar. E outra coisa, com essa pessoa a gente chama precaução, tá? Nunca abra a retaguarda. Pois. Eu sou católica e essa pessoa tinha outra religião. Então não abra a retaguarda, tá? Tudo bem, eu estou ocupado, estou indo, tá? Não, nunca mais tive contato com essa pessoa e nem quero ter. Não tenho, porque a energia dela te desorganizou muito. Foi horrível. Não dá para esquecer, não.
Não dá, não tem como, porque quando a coisa deixa marca, minha filha, tu tenta, mas tu olha, fica marca. Então, segue. Essa pessoa simplesmente fez-me desacreditar que Deus existia. E fez-me acreditar que deveria rezar ao diabo e não a Deus. Minha filha, que Foi horrível. Foi não, isso aí horrível. não existe, isso aí não existe. Foi horrível. Porque o pior diabo é o homem que quer tirar Sim, a crença das pessoas. O pior diabo é alguém que quer tirar a tua fé. Entendeu? A tua fé, vamos dizer assim, ó, como a gente chama? A tua fé. Se você negar por conta própria, uma hora você vai perceber que ela existe. Agora, quando tu entra o verdadeiro diabo fazendo tu negar, é que é o problema. Não existe isso. Existe uma força maior. Tanto é que Cristo, que foi o homem perfeito, disse: a tua fé te salva. Lembra? Tua fé te salvará. Então, filha, essas pessoas deixam. E outra coisa, eu nunca vi umas pessoas tão arrogantes se achavam que era o dono da verdade. Esquece. Alguém que não respeita a fé do outro. Duas caras. Hã? Eles tinham duas caras. Essas pessoas tinham duas caras. Porque quem os vê de longe dizem que são os santos. Porque a cara está com uma Bíblia na mão. Mas não, a Bíblia não quer dizer nada. A Bíblia tem que ter muita postura para ter ela perto de ti. Querida, Pois. a Bíblia tem que ter muita postura. Tem que respeitar as leis cósmicas. Nós não podemos fazer a cabeça de ninguém. Se a tua fé é positiva, é construtiva, ainda mais do Cristo, aquele homem que foi a perfeição da terra, gente, eles estão cavando a desgraça da vida deles e não sabem. Não pode. Não se serve a dois senhores. Eu não posso pegar a Bíblia, que é um escrito feito por um pai, por um histórico. Tudo tem seu lado meio desorganizado, mas a intenção da Bíblia ela é positiva, manipulada por homens, por interesse próprio. Não pode. Tal como o pai sempre disse. Hã? Tal como o pai sempre disse. Então escute seu pai. Seu pai, apesar de ser uma pessoa que às vezes deixa a gente falando sozinha, né? Mas escuta, seu pai às vezes deixa a gente falando sozinho, mas tudo bem, vamos nessa que ele é bom. Nisso aí ele está certo. Isso aí ele está certo. E ele está sempre limpando o nariz. Então, ele fala, então, nisso aí ouve o teu pai na plenitude. Aí não é o teu pai, é um homem que sabe o que é uma fé. Mas eu não quero me mostrar. O povo faz muito isso. Porque se você não está bem, se eles te desorganizam, você fica um marionete na mão deles. E não. A tua fé. Você pode pedir opinião, conversar com todo mundo, mas você tem que saber que certas coisas estão na tua mão. E a tua fé, e a tua certeza. Por isso que eu disse, vamos junto por um tempo até tu te fortalecer. Porque você tem uma base boa. Escuta, quem que gostava muito de comer doce, de fazer doce? Quem é essa mulher? Tanto fazer e tanto comer. Quem é essa senhora? Olha, para mim já é morta. Do lado teu pai. Meu pai? É. Só se for diabo. Ela fazia assim, né? Ai, meu Deus. Sim. Só que não te preocupa, você não está sozinha. Mas ela nunca estava comigo. Hã? Ela não estava comigo. Mas a energia dela apareceu aí para dizer, olha, vamos se organizar. Aí tu tem no trabalho eu vou botar amiga, até porque tu pode dizer que é amiga, que ela faz. Ela nunca entende nada. Quem é essa mulher? Ela chama-se Nufal.
Não peça opinião para ela, que ela está mais perdida do que tu imagina. Sim, eu vou reparar. Certo, querida? Eu só usei evidência para a gente, a sintonia ficar forte, tá? Alguma dúvida? Não ter problemas de desenvolvimento no trabalho, porque ela foi despedida. Nossa, ela está mais perdida que tu nem imagina. Ela foi despedida e ela meteu as culpas em mim. E eu nem sequer estava lá quando ela foi despedida. Fui operada em fevereiro e ela foi despedida em fevereiro. Eu tive no fevereiro todo em casa. Quando comecei a trabalhar, quis falar com ela para saber porque é que ela não perguntou se eu estava bem, porque quando ela foi operada em janeiro eu quis saber se ela estava bem. E ela não fez o mesmo comigo em fevereiro. Então foi um espanto quando ela quase que logo para a dizer que foi minha culpa por ela ter sido despedida. E eu não estive com ela outras vezes. Perdida, ela não fala, deixa seguir caminho. Tenta seguir o caminho, porque vamos trabalhar sempre daqui para frente com pessoas e com a tua fé. Porque isso, pessoas positivas, fé, ninguém derruba o outro, viu? Ninguém. Lembra que eu te disse que você tinha aberto a retaguarda? Então, a hora que você começa a encaixar, ajuda até essas pessoas, porque a hora que você se ajuda e eles estão aí, tu vai ajudá-los. Qualquer coisa, fala com o João e a gente marca assim um horáriozinho para tirar dúvida, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa, o João está sempre aqui, a gente marca um horáriozinho para conversar, certo? E você conseguiu entender bem, Tânia? Você entendeu bem o processo? Sim. Porque é muito importante essa consciência sua do que está acontecendo e o que nós estamos propondo. Nós juntos, porque a Rosa, com a telepatia dela, ela tem condições de estar aí contigo, né? Como em várias situações isso a gente já viu. Por uns tempos, até tu sair porque agora você vai começar a entender todo esse processo. E você se fortalece. Sim. E o seu caminho é a sua fé. Então quer dizer que vale a pena ter medo, certo? Não vale a pena. Nada. Não precisa ter medo. De nada nem de ninguém. A minha missão aqui é ajudar o próximo, seja vivo ou seja morto. Até porque você é uma pessoa muito carismática. Você, quando sai, as pessoas devem olhar muito para você, não deve? Porque cada um tem o seu tipo de energia. A tua é aquela energia de vida, aquela energia gostosa. Então você veio para gerar coisa boa. Daí de repente se perdeu no meio do caminho, vamos reciclar, sorrir, brincar, dar atenção. Isso faz bem para você e faz bem para as pessoas. A tua missão é porque as pessoas vão atrás de missão, a tua missão é te manter firme, porque você vai exalar para os outros. E ajudar esses coitados que estão aí um tempão perdido. Tá bom, Amanda? Qualquer coisa você manda. Não, a gente vai ficar agora conversando, Tânia, né? Vamos observar, né? Eu vou montar esse vídeo, eu quero ver se edito logo esse vídeo, aí você vai poder ver no YouTube aí. Né? Mas Tânia, deixa eu te explicar uma coisa. Lembre, o mal, ele é muito criado pelo homem, ele é criado pelo homem. Só que quando o homem morre, se ele não reciclar, ele leva. Então você já teve pessoas negativas que fez você vacilar. Você não é energia negativa, que fez você vacilar. E esses aí, que estão aí, também levaram toda a revolta, tudo que aconteceu. Você agora vai, ao se reciclar, ao entender que aquelas pessoas fizeram o mal, o pior mal que existe, que foi afetar a tua fé. Mas lá eu acredito muito que existe uma justiça, que mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão ser cobradas, né? Porque não tem como. Ou em vida ou depois de morto. O problema é o depois de morto. Porque em vida tu tem tempo de reciclar. Depois de morto fica esses aí que estão aí contigo. Que bem no fundo não querem te prejudicar. Quer dizer,
vibrou, agora tu te recicla e ajuda eles, tá bom? Quando a gente ajuda o outro lado e se ajuda, o outro lado ajuda muito a gente. Isso, esses espíritos que você vai ajudar, eles também vão te ajudar. Não te preocupa que eles vão te ajudar. Isso eu posso dizer de cadeira. Na hora Mas certa. agora fiquei espantada com a minha Hã? Fiquei espantada com a minha avó. Não são energias, são obrigadas essas energias vir. Até porque Deus são energias genéticas, de pessoas próximas a ti. Por lei cósmica, precisa vir. Não sabia. É preciso vir. É preciso até para dizer, olha, tá vendo? Eu estou vendo tudo isso. E o mesmo energia que me mostrou tudo isso, que tu confirmou, está me dizendo que o processo vai dar certo. Tá bom, amada? Tá bom. Fica com Deus. Qualquer coisa, manda aqui. Não, é isso aí, Tânia. Agora a gente fica ligado. Você tem o Skype aí, o Skype está sempre ligado. Tá sempre ligado, né? Fala com a gente vai ficar te acompanhando aí nessas ocorrências. Qualquer ocorrência nova, fala com a gente, tá? Tá bom? E se também ficar meio angustiada, só manda assim, tô angustiada. Tá? Tranquilo, tá bom, querida? Fica em paz. A tua fé te salva. Nunca esqueça. Tá bom? Obrigada a vocês. Beijo, amada. Tchau. Tchau, beijo, obrigado. Obrigada. Tchau, amada. Nossa, conta aqui. Só um pouco, eu queria só fazer uma chamada. Ah? Você quer acompanhar? Pode acompanhar, só vou fazer uma chamada. Vira pra cá, Rosa. Não, pro outro lado. Pra cá. Esse aqui assim. A Tânia tá lá ainda, só abrir a câmera aqui no nosso. Esse é o meu estúdio aqui. É a minha sala de escritório. Então, Rosinha, aqui pra câmera, deixa eu desligar aquela lá. Só diz pra gente o que eu percebi? O que eu percebi foi o que eu falei com a moça. Com a Tânia. E eu percebi também uma coisa, João. Se você não puder ajudar o outro, não puxe mais para baixo, né? Porque é muito difícil. Se a pessoa não tem a sensibilidade, mas tem uma crença, ela não pode, às vezes, ajudar. Porque ela tem que ver o todo da outra pessoa, não a leitura religiosa. Mas ela vai se dar bem, ela é uma menina, ela é boa de coração, ela é uma pessoa muito boa de coração. Ela só se perdeu dentro do contexto e foi para um lugar onde ela não estava acostumada a lidar com espíritos pedindo ajuda. Sim, então, ela abriu o canal quando abriu a retaguarda, quando encontrou com aquela pessoa. Né? Não, ela abriu a retaguarda porque uma preocupação que para o outro não é nada, para a gente, quer dizer, a proporção das preocupações, das saudades, dos medos, das inseguranças, ela não é igual para todo mundo. Tem pessoas que passam por coisas e ela, por ser muito emotiva, por querer amar e ser amada, a proporção dela é maior do que de muitas outras pessoas. Por isso que ela precisa se centralizar dentro da fé. Não é psicologicamente, não. Não, e apareceram claramente os rostos, as mãos, assim, de uma forma como a gente não tinha visto. É que a gente chama, teve uma identificação, né? Teve uma identificação de várias vivências. Mas esses espíritos sabem que ela pode ajudar, que ela pode superar, porque ela está viva ainda. Eles precisam de alguém para precisam de um impulso. Ela viva, ela gerando a energia de vida, a superação da situação dela, vai ajuda eles a encaminhar. A encaminhar. E isso que as pessoas falam, vamos rezar, nem sempre. Eles não querem oração, eles querem que ela transforme o momento dela, que essa transformação de momento vai ajudá-los a também se libertar. É muito interessante, são processos muito interessantes. Ok. Então vamos manter vocês informados também, né Tânia? Vamos manter o nosso pessoal aqui do YouTube informado da nossa
da nossa missão juntos agora de ajudar a encaminhar esse pessoal aí da Suíça, né? Que realmente não tinha... Você está há quanto tempo aí em Freiburgo? Em Friburgo estou há um ano. Há um ano. Ah, certo, é. Não, mas às vezes a gente não entende o processo, mas agora você vai entender. Isso é espiritualidade. Quer dizer, enquanto o ser humano está vivo, ele pode transmutar. Depois de morto, o morto precisa de ajuda. Uns pedem oração, outros... Esses querem que ela supere. Está muito bom. De si está importante, porque ajudar os mortos é uma coisa muito boa e muito importante na vida. Tá bom, querida? Beijo. Viu, gente? Tchau, querida. Tchau, tchau. Tá joia.